Fala, família Novo Som, como vocês estão? Gente, hoje é ceia, então eu quero lembrar vocês de já deixar tudo no jeito para que assim que a gente terminar a nossa conversa, a gente já possa fazer a ceia, tá bom? Semana passada eu comecei a falar com vocês sobre o segredo que existe dentro da nossa identidade. Segredo esse que nos foi dado por causa de Jesus na cruz. Porém, apesar disso já estar dentro de nós, só conseguimos viver isso a partir do momento que passamos a viver além do que aquilo que a gente consegue ver. E nesses últimos meses do ano, o meu objetivo, o nosso objetivo aqui, é falar com vocês, é trabalhar isso, de viver além do que a gente consegue ver. Eu quero de coração que algo fique nítido em nós, que a bênção não está em um ano novo, em um emprego novo, em um novo relacionamento ou ministério. Sua identidade é de bênção e a bênção está onde você estiver. Nós não nascemos para receber uma bênção, porque nossa identidade já é essa. Nós nascemos para dar, para abençoar e fazer aquilo que Deus projetou para nós. E hoje eu quero ir mais fundo nisso, algo que nós já começamos a falar na semana passada, porém hoje eu quero dar uma aprofundada aqui com vocês. Quero ler com vocês Gálatas, o capítulo 3, a partir do versículo 6. Lembre do que as escrituras sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Antes que isso acontecesse, as escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Pois as escrituras sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as escrituras dizem: viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como dizem as escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, como diz as escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus, para nós, e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Pai, essa é a sua palavra, nós acreditamos na sua palavra, nós acreditamos na obra da cruz, nós acreditamos no caminho que Jesus abriu para nós acreditamos naquilo que você fez através de Cristo nessa terra, nós acreditamos, Deus, que através desse ato nós nos tornamos bênção, as bênçãos que o Senhor prometeu para Abraão, lá em Gênesis 12, passam a fazer sentido a nós aqui, em pleno 2020, nós passamos a viver da mesma forma que Abraão viveu, como seus amigos, homens e mulheres que andam com o Senhor e são bênção e são abençoadores. Deus, que essas verdades venham penetrar no nosso coração, que o Senhor vai ter liberdade de, através do seu Espírito que marca essa aliança em nós, a ministrar em cada um de nós, nos fazendo ter um espírito de ousadia, nos fazendo fluir, romper em Ti, no conhecimento que o Senhor tem nos dado, no propósito que o Senhor implantou nos nossos corações, que o Senhor tenha liberdade para romper dentro de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém. Família, eu não sei você, mas eu acho incrível ver uma promessa de identidade tão boa para nós logo após a queda do homem. Isso mostra como Deus já estava preocupado com você desde o começo. Por mais que Apocalipse vai falar lá que o cordeiro que foi imolado desde a fundação dos tempos, em Gênesis 12 nós já vemos que Deus pensava em você. Nós recebemos essa promessa feita a Abraão por causa de Cristo e nós ganhamos o Espírito Santo como marca que sela isso. Eu quero falar hoje sobre
o que quem crê é. E o primeiro ponto que eu quero conversar com você hoje é que quem crê não vive pela lógica. Há uns meses atrás, a gente fez, na época eu acho que ainda estava com live, eu não lembro, eu fiz uma pregação aqui falando sobre não faz sentido. Você deve lembrar disso daí, quando Tiago, ele fala sobre Elias, ele fala que Elias era um homem cheio de fé, mas era um homem também como eu e você. Vale a pena você assistir essa mensagem de novo, para dar uma relembrada. Mas fora isso, fora essa história de Elias, existem duas histórias, um pouco diferentes até, mas que marcam bem esse nosso desafio de aprender a resolver as coisas com essa identidade, não vivendo pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Uma é a história dos discípulos diante do homem que nasceu cego, e a outra história também muito importante para mim, que é a história de Mordecai e Esther. A primeira história, os discípulos, quando eles olham para o problema, um homem que nasceu cego, eles pegam uma rota meio estranha, uma rota meio esquisita, mas que normalmente nós tomamos. A de querer justificar o problema para torná-lo aceitável. E aí eles perguntam para Jesus, quem foi que pecou, esse homem ou os seus pais, para que ele nascesse desse jeito? Gente, na boa, qual é a importância desta pergunta? Que raio de diferença essa informação faria para que aquele homem fosse curado ou não? Gente, se vocês olharem a história de Jesus, você vai ver que na vida dele, nós vemos várias vezes Jesus sendo questionado por coisas idiotas. Coisas que às vezes até faziam sentido a um olhar natural, mas Jesus não se movia pelo que ele via. Jesus não veio para responder perguntas, para sanar dúvida. Pelo contrário, a vida de Jesus aqui na Terra só criou mais dúvida e cria dúvida até hoje. É um monte de pergunta que se tem, como ele é homem, como ele é Deus. A obra da cruz é um escândalo. Até hoje a cruz é um escândalo, a graça é um escândalo. Não é aceitável. Não faz sentido um ser soberano morrer por pecadores, por miseráveis. Isso é um escândalo. Jesus ele não veio tirar dúvida, pelo contrário, ele colocou mais dúvida. Mas apesar de Jesus não vir para sanar dúvida, ele veio para resolver problema. Quantas vezes nós somos como os discípulos, correndo para informações fúteis e naturais ao invés de solucionar os dilemas das pessoas ao nosso redor? Só que olha a resposta que Jesus dá nessa situação. João capítulo 9, no versículo 4. Antes ele tinha falado, cara, não tem nada a ver com o pai, não tem nada a ver com a mãe. Isso tem a ver com a glória de Deus. Ele está aqui para cumprir um propósito de manifestar a glória de Deus através da vida dele. E aí no versículo 4, ele falou isso no versículo 3, no versículo 4 de João 9, Jesus fala, precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite quando ninguém mais pode trabalhar. Os discípulos eles estavam querendo primeiro explicar a situação, enquanto Jesus ele queria resolver o problema. Sabe por que muitas vezes não conseguimos crer? Porque nós racionalizamos demais as coisas. Nós queremos explicação para as coisas que não possuem explicação. Só que aí a gente não consegue resolver o problema porque perdemos tempo demais querendo explicar o que não tem explicação. Família, você não precisa de explicação para perdoar. Ame sem explicação, seja generoso sem explicação. Não tente explicar o que Jesus só quer solucionar. Você foi feito para ser solução, então seja solução mesmo sem uma explicação. Não tem explicação. Algumas coisas não vão ter explicação. Haja mesmo assim. Cumpra o seu propósito mesmo assim. Faça o que Jesus faria. Uma vez um jovem me encheu de perguntas sobre porquê do amor de Deus por nós. E aí eu comecei a jogar um monte de teologia no menino. E naquele momento, eu falando lá um monte de coisa, ligando um monte de ponto, eu senti o Espírito falando comigo. E ali na minha intuição, como se eu ouvisse, você realmente consegue explicar essa pergunta? Você tem certeza que você é hábil a explicar essa pergunta da forma que você está tentando? E naquele momento, eu entendi o que Deus estava querendo falar mesmo para mim. Eu virei pro menino e falei, mano, quer saber? Existem coisas que não dá para explicar. A verdade é que Ele nos ama porque Ele quis.
Família, tem coisa que não existe explicação. Nós vivemos por causa da fé, não por causa de uma explicação. Tem coisas que não existem explicação, não adianta você caçar. Olha só que interessante, um texto aqui de Salmos capítulo 131, versículo 2 diz: pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Minha alma, ela sempre vai querer tentar explicar tudo, gente. Entender tudo, mas eu estou me treinando cada vez mais para sossegar minha alma bem quietinha, sossegadinha no lugar dela. E viver satisfeito em Deus. Você pode até não ter todas as respostas, mas você nunca pode ficar sem ter prazer em estar em Deus. Isso não pode acontecer com você. O seu prazer precisa estar em Deus. E isso nos leva para o outro exemplo que eu falei. Mordecai e Esther. Mordecai, ele foi um cara que, assim, a história desse cara, por mais pequena que seja, ela mudou a minha vida. Ele entendeu o que era ser bênção mesmo sendo escravo. Ele entendeu o que era ser abençoador independente da situação. Mordecai, ele era um exilado e ele criava sozinho a sobrinha. Até que um dia essa menina, em uma virada divina, Deus ele age, mexe os palitinhos, dá uma jogada lá, um cheque. Ela ganha um concurso de beleza e ela deixa de ser escrava e se torna uma rainha. Nessa ela descobre um plano do assessor do rei para acabar com os judeus. E aí ela conta isso para Mordecai. Mas ela também conta com toda a dificuldade que seria para resolver isso, toda a parte burocrática, as probabilidades disso dar certo. E fala que provavelmente mesmo assim o bagulho vai falhar, não vai dar certo. Ela começa a racionalizar a situação. Ela não veio com fé, ela veio com a razão, explicando para Mordecai. Mas aí Mordecai, ele sabia a identidade que ele tinha e sabia o que havia, como ele havia educado Esther. Ele não se baseava pelo que via ou entendia, ele se baseava pela fé. Então ele lança um desafio. Esther 4, versículo 14, olha só o que ele falou. Se você ficar calada numa situação como essa, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez não tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Esther, ela entendeu nesse momento a sua vocação. Então ela se levanta para ser a resposta e transformar todo aquele contexto. Gente, existem duas Esther no livro de Esther. Existe uma Esther do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 13. E existe uma Esther que começa no capítulo 4, versículo 15 em diante. Existem duas Esther. Depois que Mordecai ele solta o verbo aqui, Esther ela é cheia de uma vocação, de um senso de propósito, e ela muda aquele contexto. Nós, da mesma forma, precisamos alcançar esse entendimento. Olha o que Paulo ele fala ali para os Efésios, no capítulo 2, no versículo 6. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Você foi feito para reinar. Versículo 7. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro, a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é, pelo amor de Deus, eu vou repetir isso umas 1000 vezes. A salvação não é esforço de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Eu sou salvo. Filho, não foi você. Você não fez nada, você é inimigo de Deus. A salvação não é resultado do esforço de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Foi Deus e não nós.
Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Filho de Deus, quem é salvo, não fica parado. Não existe isso na gente. Isso não existe, não faz sentido com a nossa cultura, com a nossa identidade, com aquilo que Deus fez de nós. Nós fomos alcançados pela graça da salvação, mas isso não tem a ver com a gente, mas sim cumprir as boas obras preparadas para nós pelo autor de todo o roteiro que nos chama e nos capacita para sermos como Ele. Jesus, Ele afirma que ao agirmos assim, ao nos entregarmos para sermos a resposta, as pessoas verão nossas boas obras e reconhecerão a Cristo. Quem sabe não foi para um momento como esse, de hoje, em uma pandemia onde a igreja não está se reunindo em um prédio, onde você não tem um líder aí com você para te falar o que você deve ou não fazer, onde você não tem um pastor aí para passar a mão na sua cabeça, te dar aquele conselho amigo. Quem sabe não foi para um dia como hoje, como esse que você está aí sentado no seu sofá, na cadeira da sua mesa, ou sei lá onde ouvindo isso. Quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou a essa sua posição, seja ela de filho, de amigo, de líder, de empregado, de empresário, estudante, de mãe, pai, vizinho, etc. Eu não sei qual posição você está, mas quem sabe não foi para um tempo como esse que você está onde você está, simplesmente para evidenciar Cristo através da sua vida para o próximo. Você é a resposta de Deus para a vida de alguém. Quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou onde você chegou. Olha só que Paulo ele fala no capítulo 5 de Efésios, versículo 1. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Simples assim. Deus quer que você o imite, porque Ele sabe que quando você é como Ele, você está sendo o que você nasceu para ser. Abraão entendeu que ele foi escolhido e levado para um tempo como aquele que ele vivia. Ele entendeu que havia boas obras preparadas por Deus para ele cumprir e ele decidiu, através de uma fé firme, que cumpriria o que havia sido feito para ele. Nós precisamos entender e viver dessa forma. Quem crê não vive pela lógica. Quem crê não vive pela razão humana. Quem crê vive pelo que crê. Segundo ponto que eu quero falar com vocês, quem crê é paciente. Olha só o que o escritor de Hebreus ele fala aqui no capítulo 6, versículo 15. Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Quando alguém jura, usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele, e o juramento acaba com qualquer discussão. Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido, que jamais mudaria sua decisão. Por isso, junto com a promessa, fez um juramento. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas. E a respeito delas, Deus não pode mentir. E assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro um barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós e ele se tornou para sempre o grande sacerdote da ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Eu quero voltar com vocês aqui um pouco para a história de Abraão, que nós vimos semana passada, mas tem uma parte aqui que a gente nem chegou a relatar, mas eu quero rever um pouquinho com vocês, para a gente entender melhor o que o escritor de Hebreus está falando aqui. Deus ele chamou Abraão para ser uma bênção, certo? Até aí eu acho que todo mundo vai lembrar disso fácil. Abraão, em fé, ele decidiu deixar tudo que ele tinha para trás e seguir o chamado de Deus, mesmo sem saber para onde ele ia, porque ele tinha entendido qual era a identidade dele. E aí Ló, o seu sobrinho, foi com ele nessa jornada. Só que o favor, a graça de Deus era tão grande sobre a vida de Abraão
que Ló, que simplesmente estava andando com ele, prosperou muito, cara. E a prosperidade de ambos era tanto que os seus servos, seus empregados, eles começaram a tretar lá entre eles. Por isso Abraão, ele chegou em Ló e ele sabia que ele era uma bênção, então ele cede para Ló o direito de escolher para que lado iria. Ló escolheu pela aparência e ele seguiu para uma terra que parecia ser abençoada, enquanto Abraão seguiu na direção oposta, sabendo que não precisava de um lugar abençoado, ele era a bênção. Ló, porém, não tinha mentalidade de bênção. Ele esperava que o lugar o abençoasse e fosse a solução para a sua vida, ao invés dele ser a bênção para o lugar. Assim, ele começou a ter problemas nessa nova terra. E por causa desses problemas, Abraão ele vai até ele para socorrê-lo. É nesse cenário que ocorre o encontro de Abraão com Melquisedeque. E nesse momento, Abraão deu o dízimo de tudo que ele possuía. Agora, o que eu acho mais interessante desse momento aqui, não tinha Moisés, não tinha a lei de Moisés, certo? Deus ele não tinha, até esse momento, na verdade nesse momento também Deus não falou nada. Deus não tinha falado para ninguém, nem para Abraão, nem para outra pessoa, que existia uma necessidade de você dizimar. Deus não falou nada. Como é que ele sabia que deveria dizimar? Já parou pra pensar? Abraão não dizimou porque tinha uma regra. Abraão não dizimou porque algo foi imposto para ele. Abraão dizimou porque na identidade que ele tinha recebido de Deus, a identidade de bênção, ele havia entendido que na identidade dele, o dízimo não era questão de obrigação. O dízimo era questão de honra. Não tinha a ver com uma lei imposta. Tinha a ver com o coração disposto. É diferente. É questão de honra. Melquisedeque, de acordo com o que a Bíblia nos diz, ele é uma tipologia de Cristo. Se você for ver, Melquisedeque ele não tem princípios de dias e também não tem final. A gente não tem relatos disso. Ele aponta para Jesus. Jesus também não tem. Quando ele se encontra com Abraão, nesse episódio, ele traz duas coisas na mão. Ele traz pão e vinho, que pra gente são uma representação clara e nítida do que a gente está fazendo hoje, da ceia. Desse modo, Melquisedeque, ele sela a promessa que havia sido feita a Abraão. Ele ceia com Abraão, mano. Agora, trazendo para os nossos dias, temos a mesma história disponível para nós. Deus nos fez uma promessa, nos chamou para sermos bênção e disse que através de mim e de você seriam abençoadas todas as famílias da terra. Jesus, através do pão e do vinho, do seu corpo e do seu sangue, ele sela essa promessa de Deus com a gente, garantindo que aquele que prometeu é fiel, ele não pode mentir e os seus propósitos são imutáveis. O que Deus falou é. Ainda além, o autor de Hebreus ele continua dizendo que Abraão ele teve paciência, que ele perseverou. Abraão permaneceu firme e alcançou a promessa. Ou seja, faz parte do alcançar e viver a promessa, a perseverança, a persistência, a paciência. Quem espera sempre descansa. Quem espera não se cansa, mano. Quem espera sempre descansa. Na espera nós encontramos descanso. Porque sabemos que existe alguém que cuida de nós. Não existe promessa sem perseverança. Quem não persevera no processo não chega ao destino. Se Deus falar para você, vá até o final, e você parar na metade, você não vai ver o resultado. E não porque Deus mentiu, porque Deus falhou, mas porque você não honrou o processo. Salomão ele já sabia disso, ele já falava disso há cerca de 4.000 anos atrás. Mano. Olha só, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Olha só o que Salomão falou. O fim de todas as coisas vale mais do que o começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Precisamos aprender a iniciar nossa jornada de fé. Mas precisamos também aprender que é parte da fé permanecer nessa jornada até o fim. Não sei se você vai emagrecer indo na academia só uma semana do ano. Se você vai terminar aquele curso de inglês se você cancelar sua matrícula na primeira avaliação. Não sei se você vai dirigir um dia se na sua primeira prova lá você falhar e desistir.
Não tem como ter certeza se você nunca terminar nada do que você começa. É permanecendo firme no propósito que você alcança o êxito. Somos chamados à perseverança. Somos convidados a uma vida de constância em Deus. Jesus, ele nos deixa claro no que devemos permanecer acima de tudo. Quero ler com vocês João capítulo 15, versículo 4. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Em outras palavras, não tem como acontecer, não tem como dar certo se vocês não permanecerem em mim. No próximo versículo, Jesus ia falar, porque sem mim vocês nada podem fazer. Permanência em Jesus é semente para toda árvore frutífera. Entendendo tudo isso, quando nós lemos ali Deuteronômios 28, nós vemos que lá relata uma situação onde nós obtemos as promessas de Deus. O versículo 1 e o versículo 2 diz: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu lhes estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação no mundo. Obedeçam ao Senhor e Ele lhes dará todas essas bênçãos. Família, quando nós lemos um texto como esse, nós precisamos olhar para ele com os olhos através da cruz, com óculos da graça, olhando através da cruz de Cristo. A questão aqui não é reforçar o mérito, a força própria, a justiça própria, meritocracia, não. A bênção não é um prêmio porque nós somos bons. Porque por mais que nós nos esforcemos, a gente não é. E no fundo você sabe que você não é. Não recebemos bênção porque nós merecemos. Quanto mais vivermos achando que merecemos alguma coisa, mais distantes estaremos da graça. Muitas vezes lemos textos como esse e achamos que nós é que controlamos a situação. Não, eu sou bom. O que eu faço dá certo. Eu faço as coisas acontecerem. Eu que trabalho pesado cumprindo todas as regras. Então eu mereço coisas boas. A gente vira Jó, né? Não, se acontecer algo ruim comigo, Deus, a justiça de Deus, a gente questiona a justiça de Deus. Meu amigo, não importa o que você faça. Sua melhor, a mais justa obra que você tenha, para Deus é como um absorvente usado. É o que Isaías 64 fala. Suas melhores obras de justiça são como trapo de imundícia. Para Deus é isso. Vale nada, é lixo. Mas em contraponto, não é para você também ativar o modo coitadinho. Porque coitadinho você também não é. Ah, eu não mereço, eu não sou bom, eu não sou inteligente. Filho, para. Nem você atura isso. Independente de qual opção você tente escolher, tanto de você se achar demais, eu sou bonzão, como você se inferiorizar demais, isso está totalmente fora da identidade de Cristo para nós. Não é assim que a graça funciona. Tudo que na lei é uma promessa, na graça é uma herança. Família, grava isso na sua cabeça. Aquilo que na lei simplesmente era uma promessa, na graça isso é a nossa herança. A lei trabalha por recompensa, na graça nós vivemos por herança. Pela graça nós já temos tudo, somos herdeiros de todas as bênçãos de Deus através de Jesus. Mas enquanto o herdeiro é criança, ele simplesmente não pode tomar posse da herança. Se na lei nós alcançamos por mérito, na graça nós alcançamos por maturidade. E esse é o terceiro ponto que eu quero falar com vocês hoje. Quem crê é maduro. Gálatas, o capítulo 4, versículo 1, diz: digam mais isso, enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo, de fato, o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo.
Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos, e já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Família, Deus espera que a gente entenda realmente quem somos, como filhos dEle. Quantas vezes eu já ouvi: Lucas, eu tenho feito tanto, eu tenho feito tanta coisa, eu já tentei de tudo. Cara, que é real, é aí que está o problema. Você quer viver Deuteronômio 28 sem passar pelos olhos da graça, você quer viver na força do seu braço. Tudo tem que passar pela cruz, mano. Na cruz nós somos feitos filhos, nós nos tornamos herdeiros. Não tem como viver essa vida sem passar pela cruz. Não tem como você viver essa vida se você não se basear pela fé. Meu amigo, você não vai aguentar. Você não vai aguentar, mano. Tenho 25 anos tô dentro da igreja. Vai por mim, mais do que eu você não viu. Você pode ter visto mesmo tanto que eu vi. Mais do que eu você não viu. Eu já vi uma porrada de gente, crente velho, cheio do manto, cheio do fogo, cheio do óleo, cheio de tudo. Cansou, parou, estagnou e não quer saber de nada. Porque na força do braço todo mundo cansa. Essa é a ordem da vida. Só que na fé não depende da nossa força, depende da força de quem nunca se cansa. É diferente. Mas presta atenção numa coisa, olha só o que o texto de Gálatas diz. Enquanto o filho, ele é criança, mesmo ele sendo dono de tudo, ele ainda é igual a um escravo. Ele não tem acesso a nada. Portanto, uma vez herdeiros, uma vez filhos, nós precisamos nos permitir o crescimento para que a gente possa tomar posse da herança que nos foi dada e não conquistada por nós. Nós simplesmente recebemos. Quem conquistou ela foi Jesus. A graça, ela abre a porta para a plenitude, gente. Mas é a maturidade que nos leva a entrar. A graça, ela até nos dá acesso à herança. A graça dá acesso. Mas é a maturidade que nos permite pegar. Nós precisamos amadurecer. Nós gastamos muito tempo pedindo o que já é nosso. Isso só prova como nós somos imaturos. Nós pedimos por provisão, mas isso nós já temos. Nós pedimos por paz, mas Jesus é a nossa paz. Nós pedimos por proteção, mas Ele é o guarda. Ele que nos protege debaixo das suas asas. Só que nós temos e não vemos. E por quê? Por que a gente não vê? Porque enquanto o herdeiro é criança, ele em nada se diferencia de um escravo. Enquanto não amadurecermos, nada nos diferencia daqueles que ainda não conhecem Jesus e estão no mundo escravizados pelo pecado. Quando Jesus, ele lá no capítulo 6 de Mateus, ele está falando do Sermão da Montanha, e ele fala que quem vive preocupado com as coisas são os pagãos, é exatamente isso que ele está dizendo. Por falta de maturidade, vocês agem que nem pagão. Vocês estão agindo que nem pagão. Vocês não estão agindo como alguém conhece o Pai, vocês têm um Pai. Vocês precisam agir como herdeiro. Mais importante que você saber que tem uma herança, porque a graça te mostra, te permite saber. Mais importante que isso, que você saber que você tem uma herança, é você agir como herdeiro. Nossa imaturidade alimenta a nossa mentalidade de escravo. Só que, e se? E somente e se? Imagina aí comigo. E se nós parássemos de gastar tempo pedindo e nós começássemos a investir tempo em amadurecimento? Uma coisa que eu aprendi é que tudo muda quando você muda. Se nós pararmos de gastar tempo pedindo as coisas, seja por coitadice, seja porque nos achamos bons demais para receber, e nós começarmos a investir tempo num processo de amadurecimento, simplesmente tudo vai mudar. Pessoas imaturas pedem, os maduros pegam, eles se apossam. Eles vivem como quem já recebeu, porque eles já receberam. Agora, a pergunta que você tem que estar fazendo na sua cabeça, pelo menos, eu espero, a não ser que você já saiba a resposta, né?
Mas se você tem dúvida, eu espero que essa perguntinha esteja na sua cabeça. O que seria maturidade bíblica? E essa é uma ótima pergunta. Maturidade bíblica não é idade. Maturidade bíblica não é experiência. Maturidade bíblica não é tempo de igreja. Maturidade bíblica não é conhecimento teórico bíblico. Maturidade bíblica é o quanto você pensa como Deus pensa. Maturidade bíblica é o quanto você o representa como ele realmente é. E só nos expressamos como alguém que nos relacionamos todo dia. Eu quero muito que você entenda que todas as bênçãos espirituais já te foram dadas em Cristo Jesus por causa da obra dele na cruz. Por causa do sacrifício dele na cruz. Por causa do que ele fez lá na cruz. Não existe nada que nos falta, como disse Davi. Então, mesmo que você não esteja vendo, cara, prossiga. Não viva somente pelo que você vê, viva pelo que você espera, viva pelo que você crê. Isso é fé. A fé é a esperança. Por outro lado, quem é filho não precisa ter medo de sentir fome. Ele sabe que o pai vai saciá-lo, vai alimentá-lo. Quem é filho não precisa ter medo de olhar para frente, porque ele sabe que o pai já está lá. Ele sabe que o pai cuida do seu amanhã. Ele cuida de todas as coisas. Quem é filho não precisa ter medo de pensar coisas incríveis, de sonhar alto, de ter sonhos extraordinários. Porque ele sabe que o pai, ele lhe dá tanto querer quanto realizar. Quem é filho sabe que até o não, tem propósito em amor. Nós precisamos sempre lembrar que a mudança que a minha vida tanto espera não está em alguma coisa ou em algum lugar, mas está dentro de mim. Nós que precisamos renovar a nossa mente. Eu preciso renovar a minha mente. Eu quero viver para ser abençoado ou eu quero viver para abençoar? Às vezes nós perdemos tempo porque estamos esperando da circunstância aquilo que Deus está esperando da gente. Muitas vezes aquela frase, esperar em Deus, como muita gente fala, muitas vezes isso aí já virou muleta de crente, gospel, evangélico, sei lá. E é só mais um dos muitos jargões que os crentes falam e nem eles mesmos sabem o real significado disso. Fico esperando Deus fazer um milagre no meu casamento, mas eu vivo tretando com o meu cônjuge. Eu vivo esperando Deus, ele me dar um emprego, mas eu nunca vou me profissionalizar, eu não movo uma pena, eu não movo um dedo para estudar. Eu fico esperando Deus salvar os meus filhos, mas como cristão eu sou um fiasco. Eu não dou exemplo, eu chego em casa e treto com tudo e com todos. Cristo ele já veio, ele já nos deu todas as bênçãos, ele já mudou a nossa vida lá na cruz. Ele já remiu todas as áreas da nossa vida. Entenda uma coisa, Cristo ele é a solução. Sim, Cristo ele é a solução, mas você é as mãos e os pés dele. Então se preocupe em agir como ele agiria no seu lugar. Porque capacidade em Cristo você já tem. O Espírito dele está dentro de você. Mas nós precisamos amadurecer. Hoje é Deus quem está esperando. Ele espera que você e eu. Ele espera que você se levante. Ele espera que você entenda quem você é. Que você é filho. Que você não é fruto do contexto. Que estão dentro de você todas as bênçãos de Abraão, que você é ilimitado, que você pode todas as coisas. Ele espera que você pare de se esconder atrás do medo, da frustração, do trauma, da inferioridade. Ele espera que você viva a vida em abundância que ele já te garantiu através de Jesus. Família, minha oração por vocês, e isso é tudo que eu quero, é que você viva tudo o que Deus tem pra você. Você nasceu com capacidade para mudar o mundo, mano. Acredite, isso está dentro de você. Paulo fala que o mesmo Espírito, exatamente o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo Espírito que fez Jesus mudar o mundo, esse Espírito ele habita dentro de você. Quando Deus ele fez Adão, ele lhe deu uma tarefa de nomear tudo.
Deus faz Adão e fala, dá o nome pra tudo que bicho que você vê aí. Nomeia tudo. Quem criou o seu ano? Quem criou o tempo da sua vida? Foi Deus. Esse é o dia que o Senhor já fez. Quem fez foi Deus. Só que agora é a sua vez de nomear a vida que Deus te deu. Qual o nome que você tem dado para a vida que Deus te deu? Como você tem chamado a vida que Deus te deu? Mas presta atenção. Esse direito de nomear as coisas é só para quem está no Éden. O Éden é um lugar de relacionamento com Jesus. Nós precisamos estar nesse lugar. Eu quero te convidar a falar com o Pai nesse momento.